Bom dia. Hoje vamos continuar com o nosso bate-papo de mandado de junção para começarmos a entrar no habeas data, não é? Bem, começamos a falar do mandado de junção na definição da Constituição Federal e agora iremos entrar na lei específica do mandado de injunção. Na aula anterior eu estava dando alguns exemplos de quando é necessário o mandado de injunção. Ou seja, quando a norma constitucional é de eficácia limitada. Dei alguns exemplos, mas temos outros, por exemplo, do artigo 7º, inciso 23, que vai falar que o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas são direitos do trabalhador, esse adicional, né? Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres e perigosas na forma da lei. Então, vai precisar uma lei para estabelecer o regramento da remuneração das atividades penosas, insalubres ou perigosas. Também tem lá do artigo 7º também, o inciso 27, que vai falar do direito do trabalhador de proteção em face da automação. O perigo dos robôs, não é? De tomar emprego aí das pessoas. Então, a proteção em face da automação também na forma da lei. Na forma da lei. Então, são normas de eficácia limitada. O artigo 37, inciso 7º, quando trata dos servidores, do direito dos servidores, dos servidores públicos, não é? Ele vai dizer: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites fixados em lei específica. Também uma norma de eficácia limitada. Relativamente a esse, por exemplo, como é que o judiciário resolveu os mandados de injunções nesse sentido, mandando aplicar aí na omissão da lei aquele regramento do direito de greve dos trabalhadores comuns. Então, ele falou: olha, já que não sai essa lei específica relativamente à greve dos servidores públicos, eles não podem ficar sem exercer esse direito. Então, enquanto não vier uma lei disciplinando a matéria, aplica-se aos servidores públicos aquelas regras de greve relativamente aos trabalhadores normais, não é? Também, como é que se resolveu aquela questão das aposentadorias especiais que eu falei na aula anterior e que tinha aquelas aposentadorias especiais para os servidores com deficiência física, em atividade de risco. Então, a lei dava aposentadoria especial, mas não havia, a Constituição dava aposentadoria especial, mas não havia lei. Então, como é que nesse caso também, através de mandado de injunções, foi resolvido? Tem ali mandado de injunção, aposentadoria especial do servidor público, artigo 40, parágrafo 4º, ausência de lei complementar a disciplinar a matéria, necessidade de integração legislativa, servidor público, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, alegado exercício de atividade sob condições de periculosidade e insalubridade, reconhecida a omissão legislativa em razão de ausência de lei complementar a definir as condições para o implemento da aposentadoria especial. Mandado de injunção conhecido e concedido para comunicar a mora
a autoridade competente e a aplicação, no que couber, do artigo 57 da Lei 8.213 de 1991. Era uma lei comum que estabelecia as regras de aposentadoria especial. Muito bem, então, no mandado de junção, tanto o Poder Judiciário pode determinar as condições da lei, estabelecer já determinados parâmetros, ou determinar que se aplique uma outra lei para suprir aquela omissão específica. No caso lá dos servidores, naquele caso das pessoas que foram aposentadas através das portarias reservadas, ou seja, através das normas secretas, não é? Que deveria vir uma lei e não veio, o Supremo Tribunal Federal disse, então, já que não veio essa lei, aplica-se para esses casos o Código Civil, as regras do Código Civil. Então, é mais ou menos assim que funciona o mandado de injunção. É uma lei, diferentemente do que diz as regras, o que dizem as regras do habeas corpus, ela precisa sim de advogado, precisa haver a capacidade postulatória para impetrar um mandado de injunção e ela não é uma ação gratuita, assim como o habeas corpus, não é? Então tem também as custas processuais. Muito bem, relativamente ao mandado de injunção, nós temos 3 teorias. Uma é a teoria chamada não concretista, que foi utilizada por aproximadamente 20 anos, que dizia que o mandado de injunção só tinha uma finalidade: comunicar a mora à autoridade competente, tal qual a ADIM por omissão, que o poder judiciário não é poder legislativo positivo e, portanto, ele não pode fazer nada. A omissão do legislador, ele apenas dá ciência da mora. Bom, isso acontece com a ADIM por omissão, mas não acontece com o mandado de injunção. No começo acontecia, era a teoria não concretista. Agora, nós adotamos a chamada teoria concretista, ou seja, o Poder Judiciário pode suprir a omissão do Poder Legislativo. E aí nós temos a teoria concretista direta e a teoria concretista intermediária. A teoria concretista direta vai dizer que no próprio mandado de injunção, o juiz, ao proferir a sentença, já estabelece as condições em que aquele direito constitucional deve ser exercido, aquela garantia constitucional deve ser exercida. Essa é a concretista. Tem a intermediária. A intermediária, ela dá um prazo para que o legislador supra a omissão. Se ele não o fizer, aí sim o Poder Judiciário irá fazê-lo. Então nós vamos olhar que na lei que trata do mandado de injunção, a lei 13.300, que nós já falamos, né, que é de 23 de junho de 2016, ela adota, num momento, a teoria concretista intermediária e, num outro momento, já a teoria concretista direta, não é? Bem, é importante nós fazermos algumas distinções entre ADIM por omissão
e o mandado de injunção. Ambos se referem à omissão do poder legislativo. Só que a DIN, por omissão, ela é objeto do controle concentrado, não é? A natureza dela é objetiva. Ela fala da ausência da norma de uma maneira geral. E os legitimados são aqueles do artigo 103, né, da Constituição Federal. Já o mandado de injunção, a natureza é subjetiva, requer um caso concreto. E os legitimados são aqueles interessados que nós iremos ver agora, lendo alguns tópicos da Lei 13.300. Na aula anterior, então, falamos que essa Lei 13.300, lá no artigo 2º, ela mais ou menos repete o que diz a Constituição, apenas acrescenta uma parte muito especial. Ela diz: consider-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora. Então, cabe também quando há a falta parcial de norma regulamentadora. Torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, etc. Aí o parágrafo único vai dizer: considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente. Então, o órgão legislador faz a lei. Só que essa lei, ela é insuficiente para o exercício daquele direito ou garantia constitucional prevista, não é? Então, aí pouco adianta. E o legislador vai dizer: não, mas eu fiz a norma. Não, mas a norma tem que ser suficiente para o exercício daqueles direitos. Se a norma não for suficiente, então cabe mandado de injunção da mesma maneira. Então, quer a norma seja totalmente ausente, como uma norma presente, mas insuficiente para o exercício daqueles direitos. No artigo 3º, vai se falar sobre os legitimados. Nós dissemos que lá a DIN por omissão, os legitimados são aqueles lá do artigo 103 da Constituição, não é? Mas no mandado de injunção, os legitimados são esses ali enumerados no artigo 3º. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais, pessoas físicas, nós, não é? Ou jurídicas, que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades e das prerrogativas referidas aí no artigo 2º. Então, é o guarda lá do presídio. Então, ele se acha titular do direito da aposentadoria especial. Então, ele tem que demonstrar, não é, que aquela ausência da lei infraconstitucional está prejudicando um direito seu. No mandado de injunção tem que buscar o direito seu. Não pode, tal qual no habeas corpus, buscar direito alheio. Tem que buscar o direito seu. Então, ele tem que demonstrar o nexo causal entre a omissão do legislador e a ausência do exercício do seu direito. Não é? Aquele direito constitucionalmente garantido para ele. E, portanto, pode ser tanto pessoas naturais, né, pessoas físicas, como nós dizemos, ou pessoas jurídicas. Bem, e aí, nos parágrafos, no artigo seguinte, ele vai dizer apenas os requisitos da petição inicial. Vocês, em processo civil, não sei se já começaram a estudar,
a petição inicial. A petição inicial é o esqueleto do processo. Se ela for torta, o processo inteirinho ficará torto. Então é muito importante nós aprendermos a estrutura da petição inicial. Assim como tem a petição inicial no processo comum, aqui também tem a estrutura do mandado, da petição inicial, do mandado de injunção. Então tem o impetrante, que é o interessado, né? E tem o impetrado. O impetrado é o poder, digamos, o Congresso Nacional, o órgão ou alguma autoridade, porque muitas vezes a lei depende da iniciativa de uma autoridade, né? No caso, Poder Executivo ou outra autoridade que tenha a iniciativa de determinadas leis. Então, não só o Congresso ou a Assembleia, sei lá, ou a Câmara, mas também aquela autoridade que tem o dever de dar iniciativa à realização de uma determinada lei, né? Nós vimos lá, quando estudamos os vícios de iniciativa, estudamos que tem determinadas autoridades que têm a competência privativa para dar o pontapé inicial de um determinado projeto de lei. Então, a parte impetrada ou parte passiva do mandado de junção pode ser só o órgão legislativo, quando não depender de outro órgão para iniciar o processo legal, né? Iniciar o processo para a criação da lei, ou também esse outro órgão que tenha a competência privativa para dar início àquele projeto de lei. Muito bem. Aí tem a petição inicial, os requisitos da petição inicial. No artigo 5º vai falar da notificação do impetrado. Notificar é dar ciência àquela pessoa que deve fazer a lei ou aquele órgão que tem que fazer a lei, não é? Para que ele preste as informações. Muito bem, depois será ouvido o Ministério Público e aí o Ministério Público aí na condição de custos legis, nesse caso, e daí se o juiz julgar que efetivamente há ausência de lei, ele vai dizer lá no artigo 8º, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso primeiro, e aí a teoria concretista intermediária, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Então esse prazo pode ser 3 meses, pode ser 6 meses. Aí o Poder Judiciário vai verificar qual é o prazo razoável para que possa haver a aprovação desta lei, não é? A apresentação da lei e passa lá pelas comissões e depois a aprovação e depois sanção da lei. Então, estabelecer prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. E, inciso segundo, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-lo, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Então, estabeleceu o seu prazo lá de 6 meses. Não foi feita a lei, e aí o Poder Judiciário, então, ele suprindo aquela lei,
estabelece em que condições o interessado poderá exercer aquelas prerrogativas, não é? Então, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas. Aí o Poder Judiciário, então, suprindo a omissão, estabelece essas condições. Ou então, como já fez em outras ocasiões, que nós já mencionamos, não é? Autoriza o interessado a promover ação própria, direta, visando exercê-lo, caso não seja suprida a mora no prazo determinado. Ou seja, olha, exercite o seu direito com base na lei número tal. Exercite o seu direito com base nos artigos tais do Código Civil. Então, ou estabelece as condições, o próprio judiciário, não é? Ou vai dizer, olha, você, interessado, exerça o seu direito através de uma ação própria, uma ação própria que não era especificamente para este tipo de direito, mas vamos adotá-la por analogia para que você possa exercer esse direito que a Constituição lhe dá. O parágrafo único, ele vai dizer: será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1º, ou seja, será dispensado o prazo razoável quando comprovado que o impetrado deixou de atender em mandado de injunção anterior ao prazo estabelecido para a edição da norma. O que significa dizer? Num primeiro momento, tem que fixar o prazo, 6 meses. Se não fizerem a lei nesse prazo de 6 meses, o Poder Judiciário estabelece as condições em que pode o interessado exercitar o seu direito. Ou então diz, olha, faça isso através da ação, deste tipo de ação, adotando esta ou aquela lei. Como o judiciário já disse, não veio a lei do direito à greve, então, do servidor público, então usa-se a lei do direito à greve das pessoas comuns. Não veio a lei do direito à aposentadoria especial para os deficientes, então usa-se uma lei X que está relacionado também com as pessoas, os trabalhadores comuns, e não apenas e não aos servidores públicos. Então, o judiciário vai suprir essa omissão de uma forma ou de outra. Primeiro, ele já estabelece as condições. Segundo, ele diz, olha, exerce-se seu direito através de uma ação própria, esta ou aquela ação. Então, mas isso dando um prazo. E se o legislativo não cumprir esse prazo, vamos ficar no prazo de 6 meses. Todavia, se já houve um mandado de injunção, já foi dado o prazo e não atendeu e o legislador não cumpriu, nos próximos mandados de injunção não será mais dado esse prazo. O Poder Judiciário, desde logo determina como a pessoa poderá exercer aquele direito constitucional. Então, existem essas duas formas. No primeiro momento, o legislador usou a teoria concretista intermediária, dando um prazo, e quando já não foi obedecido esse prazo, nos próximos mandados de injunção, já usa-se a teoria concretista direta, ou seja, desde logo já estabelece as condições para o exercício daqueles direitos. Muito bem.
Aí nós temos a questão da coisa julgada. Como é, num caso concreto, a coisa julgada, normalmente, ela tem eficácia subjetiva, não é? Limitada às partes. Então, vamos lá. Um policial requereu um mandado de junção para aposentadoria sua. Tá bom. É ele que vai conseguir se aposentar de acordo com aquelas regras vindas do mandado de junção. Porém, é importante também que em determinadas situações deve ser dado uma coisa julgada, deve ter uma eficácia ultra partes. Ultra partes seria para a categoria. Então vamos lá, a categoria dos bombeiros. Então eles entram com mandado de junção, alegando que exercem a atividade em situações de risco de vida e pedem um mandado de junção para que tenham uma aposentadoria especial, não é? E aí não é dado apenas a um bombeiro, ao João, ao Pedro, etc. Não, é dado para a categoria, os bombeiros. Então, quando a eficácia da coisa julgada diz respeito a uma determinada classe, nós dizemos que a coisa julgada tem uma eficácia ultra partes. Pega toda a categoria. Ou erga omnes. Pode ter eficácia também erga omnes, e aí então é em relação a todos, não é? Em relação a todas as pessoas, quando o mandado de segurança, mandado de junção, interessa a todos. Então, o mandado de junção, ele pode ter coisa julgada inter partes, pode ter coisa julgada outra partes e pode ter coisa julgada erga omnes. Então, pode ter essas três coisas julgadas. Inter partes, só em relação a determinada pessoa. Outra partes, em relação a uma determinada categoria. E erga omnes, nós sabemos, em relação a todos. Pode ser que depois de concedido o mandado de junção, venha a lei, venha o legislador e supra aquela omissão. Então, é o que diz o artigo 11. Norma regulamentadora superveniente produzirá efeito ex nunc, ou seja, só dali para frente, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgada. Em relação aos que não foram beneficiados, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeito ex nunc, ou seja, desde o começo. Mas para aqueles que já foram beneficiados, a eficácia será ex nunc, ou seja, só a partir da edição daquela norma, não é? Ex nunc é em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. Então, a pessoa conseguiu uma determinada aposentadoria por um mandado de injunção. Veio uma norma superveniente que lhe dava menos direito do que aqueles que ele conseguiu no mandado de injunção. Então, essa norma, para ele, só será aplicável dali para frente, não para trás, quando ele já tinha o direito, estava exercendo através de uma sentença que ele conseguiu no mandado de injunção. Então, essa norma posterior não o prejudica. Ela só terá eficácia
retroativa para ele se essa norma editada for mais favorável a ele do que aquela norma que decorreu do mandado de injunção. Bem, existe também a possibilidade do mandado de injunção coletivo. Lá no artigo 12, ele vai falar as hipóteses do mandado de injunção coletivo. Ele pode ser requerido pelo Ministério Público, aí, naquelas hipóteses que a Constituição autoriza o Ministério Público a agir, não é? Quando, então, tutela a defesa da ordem jurídica, quando está em questionamento o regime democrático e os interesses sociais ou individuais indisponíveis. Os direitos indisponíveis, nós vamos olhar lá dentro da área do direito do consumidor, não é? Lá nós vamos estudar os direitos indisponíveis. Um instantinho só. Bem, os direitos indisponíveis são definidos como lá o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à dignidade. Lá, por exemplo, uma pessoa não pode vender um órgão do seu corpo, embora lhe pertença, a não ser naqueles casos excepcionais de transplante relacionados, não é, com familiares, etc. Mas por lá no jornal, vendo um rim por tantos R$1.000. Então, esses direitos indisponíveis são aqueles direitos em que as pessoas não podem abrir mão do direito, não é? Repito, direito à vida, direito à liberdade, à saúde, à dignidade da pessoa humana. Bom, e daí pode ser requerido o mandado de injunção também por partido político. Mas não é qualquer partido político, aquele partido político que tem representação no Congresso Nacional. E para quê? Aí tem que demonstrar a pertinência temática para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes. De seus integrantes, não é de todos, de seus integrantes. Ou esses direitos e liberdades relacionados com finalidade partidária. Então, são duas as hipóteses em que o partido político com representação no Congresso Nacional poderá requerer mandado de injunção. Em favor dos seus integrantes, ou aqueles direitos e liberdades que estejam relacionados com a finalidade partidária. São essas duas hipóteses que o partido político pode ingressar com um mandado de injunção. Também pode ingressar com o mandado de injunção coletivo, e aí também tendo que demonstrar a pertinência temática, né? A organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros. E também limitado o interesse dos seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades. Dispensada, para tanto, autorização especial. Então, aquilo que ele está pedindo no mandado de injunção tem que estar relacionado com aquilo que consta nos seus estatutos, não é? E a finalidade
daquelas atividades constantes no Estatuto, que tem que dizer, olha, para eu exercer o meu direito, esta determinada finalidade prevista no meu Estatuto, eu preciso de uma norma regulamentadora para eu exercer esse direito que a Constituição me garante. Então, aí são as organizações sindicais, né, ou entidade de classe, constituída, e não fala nacional, fala organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. E, finalmente, a Defensoria Pública, também é titular para o mandado de injunção coletiva. Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Então, quando a Defensoria tem legitimidade para entrar com mandado de injunção, quando se referir a direitos humanos e a direitos individuais e coletivos dos necessitados. Tudo bem? Então, esse é mais ou menos um resumo que eu queria fazer hoje com vocês do nosso mandado de injunção. Então, só recapitulando, nós temos no mandado de injunção a teoria concretista. No início, nos primeiros 20 anos, foi a teoria não concretista, que limitava-se apenas dar ciência ao órgão para que ele fizesse a lei que era necessária para o exercício dos direitos e garantias constitucionais, que precisavam, né, dessa norma, ou seja, direitos e garantias constitucionais definidas em lei de eficácia limitada. Então, a teoria concretista dizia, ó, você está em mora, Congresso, e acabou, não tinha mais o que fazer. Se o Congresso fizesse, muito que bem, se o Congresso não fizesse, também muito que bem. Aí surgiu a concretista, em que daí o Poder Judiciário poderia suprir a omissão, e a concretista subdividida em concretista direta, em que ele supre diretamente, e intermediária, quando ele dá um prazo ao legislador para suprir, e só se o legislador não suprir dentro daquele prazo é que aí o Poder Judiciário irá se manifestar. A diferença do mandado de junção com a DIN por omissão é que a DIN por omissão tramita pelo método concentrado, então é a omissão em tese, não tem caso concreto, e os legitimados são aqueles do artigo 103. O mandado de junção, a natureza é subjetiva, requer um caso concreto, e os interessados são aqueles que entendem que necessitam suprir a omissão do legislador para um exercício do seu próprio direito que está consagrado na Constituição. Então, ele só pode exercer direito próprio. Esta ação não é a parte não pode requerer direito de outrem, bom, no caso das associações, são direitos dos seus associados, não é? Precisa de advogado,
e também precisa, não é uma ação gratuita. Bem, daí nós vimos que a omissão pode ser total ou parcial, e cabe ao mandado de junção, quer a omissão seja total, quer a omissão seja parcial, desde que a omissão parcial não seja, que aquela lei onde há omissão parcial, naquilo que consta da lei, não seja suficiente para o exercício desses direitos, não é? Os legitimados, tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas. Aí nós vimos que, usando a teoria intermediária, vai lá dizer o artigo 8º, reconhecido o estado de mora, ou seja, a ausência da lei, não é? Aí o judiciário determina que seja feita essa norma regulamentadora omissa num prazo razoável. E se não for feita a lei nesse prazo razoável, aí o judiciário estabelece as condições em que aquele direito deve ser exercido. Ou então diz para que ele vá buscar esses direitos através de uma ação própria, estabelecendo ali os regramentos, os fundamentos para que a pessoa requeira o mandado de injunção, adotando esta lei ou adotando aquela outra lei, não é? Vimos que será dispensado esse prazo se já num mandado de injunção inicial foi dado esse prazo e não foi obedecido, nos mandados de injunções subsequentes, relativamente à mesma matéria, já que não foi obedecido o prazo no mandado de injunção anterior, agora não há mais necessidade de se dar o prazo. O judiciário, desde logo, já estabelece as condições, ou diz, olha, você, através de uma ação desta, daquela natureza, com base nesta ou naquela lei, pode ir buscar o seu direito. A coisa julgada do mandado de junção pode ser inter partes, quando só em relação à pessoa que entrou com o mandado de junção, pode ser ultra partes, ou seja, em relação a determinada categoria, não é? E pode ser erga omnes, evidentemente, quando pode ter eficácia em relação a todos. E daí, finalmente, lá no artigo 12, nós vimos as hipóteses do mandado de injunção coletiva. Né? Quando pode ser requerido pelo Ministério Público, lá do artigo 12, inciso 1º, quando pode ser requerido por partido político com representação no Congresso Nacional, e daí limitando a regulamentação daquele direito aos seus integrantes, ou naquilo que estiver relacionado com a finalidade partidária. Organização sindical, entidade de classe ou associação, regularmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em relação aos direitos e liberdades da totalidade ou de parte dos seus membros ou associados. E, finalmente, outro legitimado é a Defensoria Pública, quando se trata de direitos humanos, direitos individuais ou coletivos, mas daí dos necessitados. Bem, no nosso próximo bate-papo,
nós iremos falar sobre habeas data, que também é muito fácil, e daí entramos numa ação que eu acho de fundamental importância, que é a ação popular. Vamos trabalhar daí com a ação popular. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro.